Hello, people! Family Show chegando aí na sua casa, no seu trabalho, enfim, onde você estiver, anywhere, everywhere, com muita alegria e gratidão no coração, porque nós somos filhos de um rei que é o dono da alegria, que é o dono da felicidade, que é o dono de tudo de bom que acontece. Então, a gente tem que resplandecer a glória dele. E a glória de Deus, ela é muito boa, ela transforma, ela transcende ambientes. E você, o quanto da glória de Deus você está representando na sua casa, você está conseguindo transcender essa glória, tudo que você faz está sendo para a glória de Deus. A Bíblia diz que o que comais, o que bebais, ou o que façais, faça tudo para a glória de Deus. Boa tarde para você e para todo mundo que está aí. Pega sua xícara de café. Hoje nós vamos falar sobre um tema que não é peculiar de quem resplandece Jesus. Mas é bom a gente falar sobre isso, porque a gente aprende muito com aquilo que a gente não deve ser, muito menos fazer. Hoje a gente vai falar sobre crítica. Existe a crítica, sim, construtiva, mas a crítica em demasia, ela não vem do caráter de Deus. A Bíblia diz que o poder da morte e da vida está na língua. Quantas pessoas estão emprestando a sua língua hoje para matar as outras pessoas, para matar sonhos, para matar projetos, simplesmente porque, às vezes, não tem uma visão celeste, eu vou dizer uma visão alinhada com os propósitos de Deus. Porque quem tem uma visão alinhada com os propósitos de Deus transborda vida, fala sobre vida, profetiza vida, profetiza alegria e não morte. Bom, o texto que a gente vai embasar isso é o texto de Lucas capítulo 6, que fala: não julgueis para que não seja julgado. Tem gente que está querendo sentar na cadeira de Deus, assumindo o papel de juiz, e fica complicado isso. Mas, enfim, temos aqui também hoje o lançamento de um livro de um amigo meu. Será que vocês vão lembrar quem ele é? Conexões entre Psicologia e Espiritualidade, volume 2. Eu vou apresentá-lo, vou lembrar vocês, porque ele já esteve aqui algumas vezes, vai continuar vindo, porque toda vez que ele vem, o conteúdo aqui fica incrível. E a gente tem muito comentário positivo a respeito do trabalho desse meu convidado tão especial. Gente, está duas convidadas que são co-autoras do livro, de outros tantos mais, que é um livro que foi escrito por vários profissionais em conjunto. Vocês vão conhecer um mais dois deles. E temos aqui também duas cantoras maravilhosas, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, logo depois do break. Então, não sai daí, pega a sua xícara de café, que daqui a pouco eu volto. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular.
Bom, então estamos voltando aqui nessa quinta-feira maravilhosa. Boa tarde, doutor Anderson Flávio, tudo bem? E boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está participando aqui do programa. Bom, é chovendo molhado, né? Falar que é sempre uma alegria estar aqui. Eu que já tive aqui algumas vezes, né? Mas é um prazer e obrigado por esse espaço mais uma vez, tá bom? Nós que agradecemos e agradecemos também a companhia que veio hoje aqui nos blindar, vou dizer assim, né? Sim, hoje nós viemos representando o nosso time de 17 profissionais, né? Eu, a Patrícia e o Wilson. Viemos representar esse time grande aí. Glória a Deus pela vida de vocês, porque tem muito desafio nessa área hoje em dia, né? O mundo ficou mais desafiador. Sim. Né? E louco. Sim. Sim. E a gente resolveu militar, digamos assim. Sim. Partir para a luta usando a escrita como uma ferramenta de conhecimento, de produção de conhecimento. E isso Nosso é muito objetivo. bom, né? Porque a comunicação escrita ela é muito importante. Que pena que hoje ela está sendo um pouco deixada, né? Desconstruída. Mas não em todas as vertentes, não para todos. Então, eu acredito muito no trabalho da escrita, da comunicação, da informação fundamentada. E nós vamos falar sobre isso muito aqui hoje. Boa tarde, Bruna Martins, tudo bem? Boa tarde, Julie, tudo bem? Boa tarde a todos que estão aqui, você que está em casa. Muito bom estar aqui pela primeira vez hoje. E estou muito feliz, me sinto muito honrada. Nós que nos sentimos, Bruna Martins, que é da Graça Music, né? Agora acho que foi, né? Isso. Isso mesmo, sou da Graça Music, muito bom estar aqui com você, com o pessoal de casa que está nos assistindo. E tenho feito a obra aí com a Graça Music, levado a música, a palavra de Deus através da canção, abençoando vidas, que esse é o nosso propósito. Glória a Deus pela tua vida. Amém, obrigada. Rebeca Angel. Uau. Tudo bem? Tudo bom? Para mim é um prazer estar aqui hoje, prazer estar com vocês também. E você que está aí em casa, muito obrigada. Muito obrigada por me receber aqui hoje. Estou muito feliz de estar Nossa, aqui. eu que agradeço. Hoje o programa está bem assim recheado, né, produção? Capricharam hoje, né, lista de convidados, Caprichou, né? glória a Também Deus achei. pela essa produção, né, que trouxe tantos convidados maravilhosos aqui. Que o nome do Senhor ele seja louvado através da vida de cada um de vocês. Bom, nós vamos ao tema que a gente está discorrendo aqui hoje é crítica, né? Quando a crítica ela não é bem-vinda. A gente vai falar isso sobre esse assunto para que você que sofre na sua casa, no seu trabalho, enfim, na sua vida, você que está debaixo desse jugo de crítica, é até bom que tenham tantos profissionais aqui hoje, porque todo mundo já enfrentou em algum momento da sua vida algo nesse sentido. Mas como se proteger sobre isso? Como deixar isso leve e não levar isso para você? Porque a crítica, muitas vezes, ela diz mais sobre quem está usando dela para te ofender do que sobre você. A sua identidade é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Criador. Essa é a sua identidade. E aí, se você ainda não está se sentindo assim, você precisa se voltar para Ele, para dentro dele, porque foi de lá que você saiu. E quando você volta para perto dele, você se enxerga. Olha que legal. Mas vamos falar sobre isso. Eu estou tão feliz que eu tenho duas cantoras aqui para a gente deixar o ambiente bem festivo. Eu acho que eu até gostaria de começar com música. É possível, produção? Então vamos ouvir a Bruna. Então tudo bem, vamos ouvir a Bruna. Vamos lá, vamos lá. Vai cantar sobre o quê, Bruna? Vamos cantar uma canção que diz assim: toma o teu lugar, que é para o Senhor tomar o lugar dele na nossa vida, que é o primeiro. Sempre tem que ser o primeiro. Você gosta muito de canções congregacionais. Exato, né? exato. De músicas que a igreja consiga cantar, de que a igreja acompanhe, se renda à presença de Deus. Eu sou muito fã desse tipo de música. Desde pequena eu sou de Jesus. Então eu sou Amém. acostumada com os corinhos, né? Aqueles corinhos antigos, canções antigas. Então músicas que nos aproximam ali do altar de Deus. E sempre foi assim, Bruna? Você sempre gostou desse estilo de música ou você já passou por fases na sua carreira? Olha, sempre, tá? Desde criança, assim, o meu sonho sempre foi cantar para Jesus. Eu cresci com uma base cristã, mas
com certeza passei por muitos processos, enfrentei ali perseguição familiar, minha família não entendia esse meu chamado, eu sempre senti o chamado de Deus. Eu não sabia como isso ia acontecer, mas queimava dentro de mim. Desde muito criança, eu cantava na frente do espelho, ficava ali fingindo que estava cantando para as pessoas. Então, e eu carregava essa semente. Eu falo que era a semente que Deus me deu, que era o início de algo grande que iria nascer, né? Mesmo vivendo uma realidade oposta àquilo que Deus havia me prometido, mas é isso que a gente aprende, que a gente não vive pelo que vê, mas pelo que crê, né? Então, mesmo sem ver, eu tinha uma promessa. E essa promessa foi que sustentou a minha caminhada. Todas as dificuldades que eu passei, financeiras, apertos, de não ter, às vezes, o que vestir, muitas vezes até não ter dinheiro para se alimentar. E ali fui me dedicando, acreditando na palavra. E aí, hoje eu estou aí com a carreira já há mais de 15 anos. Gravei o meu primeiro CD em 2011. Eu falo que eu sou da época do CD, porque hoje o CD virou relíquia. Nossa, tão rápido. Não é verdade? Tão rápido. Hoje é tudo digital, né? Então, assim, eu falo que eu sou da época da relíquia do CD. Desde 2011 eu venho aí servindo ao Senhor. E venceu a crítica. Ah, sim. A gente sempre tem que vencer. E a crítica mais forte, porque da família é pior ainda, vamos dizer assim. É muito difícil. A invalidez da família em relação ao seu chamado, em relação àquilo que você gostaria de fazer, é muito forte, né? Sim, porque a família, ela tem o que a família fala tem um peso muito grande, né? Sim. Só que a gente tem que ter um cuidado de sempre filtrar. O que a Bíblia ensina? Examinar tudo e retende o que é bom. Se você não tem um filtro, você passa a pegar tudo que é das pessoas e colocar em você. Agora, é fácil ter o filtro quando é criança? Não. A criança nem sabe quando o que é criança, filtro, não. né? A criança não tem isso, né? A criança é uma esponjinha. O seu chamado você descobriu com quantos anos? Olha, na minha adolescência ali, desde da infância eu já cantava, né? Mas com meus 8, 9 anos eu já tomei minha decisão por Jesus de forma independente. E com 15 anos eu me batizei. Então, a minha vida com Cristo começou muito cedo. E eu falo que eu fui uma criança que eu amadureci, entre aspas, cedo também. Por conta de tudo que eu vivi, de todas as situações que eu passei, eu desenvolvi uma maturidade também espiritual muito grande, né? E como eu sempre estava ali ouvindo a palavra, sempre tendo contato com a palavra. E então, Deus foi me guardando, foi me ensinando, foi me moldando. E claro que quando você vai crescendo, é isso que você falou, você percebe que muita coisa que você viveu na infância, a gente tem aqui vários psicólogos que podem falar com muito mais propriedade do que eu, mas que você vê, que você reflete às vezes na vida adulta o que você viveu na infância, né? Sim. Mas Jesus faz tudo ser novo. Uau. Né? A Bíblia fala que todas as coisas se fazem novas diante de Deus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É claro que precisa existir uma decisão nossa, de deixar Ele entrar e transformar, ressignificar a nossa vida. E é isso que eu sempre pedi, Deus, não me deixe cometer os erros do passado, os erros que eu vi minha mãe cometer, meus pais, minha família, e não me deixe também carregar isso na minha vida, porque eu sei que isso vai ser um limitador para mim. Sim. Né? Então, eu lancei ali diante de Deus, sempre buscando a Deus, e Ele faz, né? Quando a gente entrega, Ele faz. Que lindo isso. Então vamos ouvir a Bruna. Qual é a música? Vamos começar com a canção Toma o Teu Lugar, que é nova, tem 1 mês de lançada, e é uma canção de entrega ao Senhor. Ok. Dentro do meu coração, que é só teu, não vou mais resistir. O teu chamado em mim vou atender. Um vazio me cerca que somente tu podes preencher. É neste lugar que eu preciso estar para te conhecer. Toma o teu lugar, este é o teu altar, o meu coração faz morada em mim.
cerca que somente tu podes preencher. E é neste lugar que eu preciso estar pra te conhecer. Toma o teu lugar, este é o teu altar, o meu coração, Senhor, faz morada em mim, vem arder aqui a tua canção. Eu te adoro, a ti eu me rendo. Eu te adoro, a ti eu me rendo. Eu te adoro, a ti eu me rendo. Toma o teu lugar, este é o teu altar, o meu coração é teu, Jesus. Faz morada em mim, vem arder aqui a tua canção. Toma o teu lugar, este é o teu altar, o meu coração. Faz morada em mim, vem arder aqui a tua canção. Senhor, eu faço do meu coração o teu altar, e o meu desejo é que essa chama venha arder continuamente dentro de mim, porque eu amo a tua presença. Amém. Amém. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular.
Olá pessoal, eu sou a Silva Ferreira da TV Barueri.live e hoje sabe onde nós estamos? Estamos no Hortifruti Prêmio e vamos convidar você para conhecer essa loja maravilhosa, qualidade, estacionamento, promoção, tudo você encontra aqui no Hortifruti Prêmio. Mas vem para cá, olha só, nós temos aqui as maçãs, também temos aqui, olha, o diferencial de banana, melancia, olha só essas uvas maravilhosas. E sabe onde você encontra isso? No Hortifruti Prêmio, sem contar que é um lugar amplo, onde tem verduras e tudo mais. E aí, Silvia, vai me deixar o endereço? Sim. O Hortifruti Prêmio fica na rua Avenida João Ventura do Santo, 2980, Osasco, Baronesa. Vem pra cá, Hortifruti Prêmio, o Hortifruti que veio fazer a diferença. TV Barueri.live. Não julgue para não ser julgado. Dr. Anderson Flávio, a crítica ao julgamento é algo ruim? Tem uma variável. Às vezes pode ser muito válido, mas às vezes pode ser altamente destrutivo. Eu gosto muito daquela passagem do encontro de Jesus com a samaritana, com a mulher samaritana. Sim. Quando ele indaga ela sobre quantos maridos ela tinha tido e ela fala, e ele valida a fala dela. Isso é altamente terapêutico, é psicologia pura na Bíblia isso. Porque Jesus fala assim, ó, disseste bem. Ou seja, ele valida, em vez de ele criticar, acolher, rejeitar, ele valida a fala dela. Depois que ele valida, ele contextualiza, mas ele valida a fala dela. Disseste bem, mulher. Então, foste verdadeira. Então, esse é um exemplo de como a gente deve praticar o nosso comportamento, né? Então, em vez de julgar, a gente pode acolher, agasalhar aquela pessoa. E depois que a gente faz isso, a gente pode sim fazer um contraponto, abranger um pouco mais o assunto, mas num primeiro momento é sempre melhor acolher do que julgar, do que piorar a situação da pessoa. Também concordo. Doutora Patrícia Médici, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. No seu ponto de vista, por que as pessoas têm dificuldade, algumas pessoas, não todas, têm dificuldade de aceitar uma crítica? É interessante, mas a crítica, se a gente usar, né, desta maneira, ela pode ser ou não construtiva, né? E muitas vezes a dificuldade de aceitá-la está muito relacionada ao seu próprio ego. Ao quanto você pode, né, o outro pode acreditar que ele está certo. E se a gente pensar na crítica construtiva, na verdade, ela vem de um lugar de fazer o outro melhorar, crescer, né, amadurecer. E nesse sentido, como está esse coração que está ouvindo esta crítica construtiva, vamos dizer assim? Mas se a gente usar a palavra crítica, já me parece um pouco destrutiva. Sim. Né? Então, na verdade, eu acho que a gente tem que pensar em estilo de atribuir ao outro. Então, Anderson falou muito bem, né, de como Jesus, na verdade, acolhia para que depois ele pudesse fazer o outro refletir, né? Então, é muito interessante isso. O acolhimento, a empatia, ela leva a esse lugar de desenvolver, né, de mostrar ao outro novos caminhos, se é que realmente ele está errado. Esse é um outro ponto, né? Será realmente que o outro está errado? No âmbito familiar, é muito interessante a gente utilizar de estilos de atribuir ao outro. Então, eu muitas vezes trabalhei com pais, né, ajudando eles quando a criança vai mal à escola, por exemplo. E muitos diziam, né, ele tem muita dificuldade, ele é burro. Né? Então, assim, olha isso, olha que pré-julgamento e que palavra de morte sendo lançada na vida daquela criança. E aí eu dizia assim, mas olha, da onde vem essa dificuldade? Será que a gente está falando de um déficit de atenção, de uma hiperatividade? Ou nós estamos falando que a aula não está sendo muito produtiva, a criança não está aprendendo? Então, quando a gente pensa em estilo de atribuição, a gente diz para o filho, vamos olhar essa situação,
Você foi mal a essa prova. Estudou pouco, filho? Ou quantas crianças foram mal nesta prova? Será que é importante ver se a aula não foi bem dada? Né? Então, quando você fala em estilo de atribuição, você consegue fazer o outro enxergar além dele, você também enxerga além, né? E ajuda a realmente encontrar caminhos para que ele possa ser e desenvolver. Não dizer simplesmente você é burro, porque isso não é uma verdade. Então, existe realmente um lado bem contundente, vamos dizer assim, para a gente discorrer sobre esse assunto. Sobretudo no que diz a questão da cognição, que é a sua área, né? Nas quais todos os pais, nós passamos por essa fase, quem tem filhos, né, da educação infantil. E as crianças de hoje, elas têm muito mais informação do que as crianças de antigamente. Então, elas têm muito mais argumento. Então, e elas usam desse argumento contra você se você não estiver bem munido de informação e de conhecimento. Porque, como você falou, né, será que todo mundo, num contexto especificamente de prova ou de notas, né, que é algo que realmente choca tanto as crianças quanto os pais e precisa dessa nota para ser aprovada na escola, para demonstrar o quanto essa criança está tendo de aprendizado. E muitas vezes a nota não está dizendo muito, né? Vai depender muito da criança e do contexto. Mas hoje, muitas crianças, quando você cita uma outra situação, ou você atribui isso a mais pessoas, ela tendo o argumento dela, fala assim, você está me comparando? Então, assim, hoje é tão complicado, complexo lidar com essa galerinha, não é, doutor? Você acompanha essa galerinha hoje na fase escolar? Sim. É um grande desafio para os pais? A gente acompanha e é muito desafiador. O que a gente sempre enfatiza, Julie, é que assim, não existe uma cartilha de como ser pai e como ser mãe. Esse é o problema. Mas é que a gente precisa estar flexível para ir fazendo os manejos necessários, né? Tem gente que se enrijece. Olha, então você quer colocar no filho o mesmo sistema educacional que você recebeu. Mas às vezes aquilo já está obsoleto, aquilo não faz sentido para o tempo de já. Então a gente precisa sair desse sistema de enrijecimento e se flexibilizar. A gente vai aprendendo através da escuta, através da própria experiência, porque né, um grande psicólogo americano, né, o Carl Rogers, ele fala que a experiência ela é a autoridade suprema. Ou seja, quando a gente vive uma experiência, a gente pode falar com concretude. É o caso delas aqui que cantam, né? Elas têm mais concretude para falar sobre música do que eu, porque elas vivem essa experiência diária. Então, é muito significativo isso que ele traz, né? E assim na questão da educação também. Doutor Wilson Marques, ainda falando dessa questão da crítica, né? Porque você que está chegando agora, nós estamos falando sobre crítica hoje. E como nós temos 3 psicólogos, especialistas em algumas áreas, a gente está falando agora especificamente da área cognitiva, do aprendizado, que envolve o relacionamento entre pais, filhos, família, pessoas, criança, adulto. A gente é eterno aprendiz, mas estamos dizendo aqui agora da fase escolar das crianças, onde é muito importante esse relacionamento e essa experiência que o doutor Anderson falou agora. E você falou da questão de não ser muito rígido. A Bíblia fala que nós temos que corrigir os nossos filhos, que aquele que corrige o filho vai ter delícia para a sua própria alma. E a Bíblia fala de uma vara, né, para corrigir com vara. Agora, a vara pode ter várias conotações, é um instrumento de correção que pode ser um castigo, pode ser realmente, literalmente, umas palmadinhas ali, que muitos dizem não faz mal a ninguém, ou no seu contexto hoje, essa vara ela já é algo obsoleto? Bom, primeiramente é um privilégio estar aqui com vocês. Quando, por exemplo, fala em Provérbios 22:6, né? Ensina o seu filho o caminho qual ele deve andar. E muitas vezes fala, ensina no caminho. Quando a gente fala muitas vezes ensina no caminho, não é eu simplesmente somente falar da palavra, mas às vezes eu pegar na mão dele. Às vezes a vara, muitas vezes é o confronto. Sabe? Muitas vezes você tem que posicionar, você tem que confrontar.
Hoje, a gente até vê casos de crianças que denunciam, adolescentes que denunciam os próprios pais. E lógico, tem casos e casos, a gente tem que deixar isso muito claro. Eu já vi casos, já acompanhei casos de crianças que realmente estavam sendo maltratadas nesse processo. Porém, também casos de crianças que estavam sendo mimadas e quando foram confrontadas, também se acharam no direito de fazer isso. Então, hoje eu diria que, se a gente fosse falar de vara, a nossa maior vara é a palavra de Deus. E quando a gente coloca com a psicologia em si, a gente começa a aprender muito, sabe? Jesus era o maior psicólogo de todos. Aqui eu creio que todos aqui concordem comigo. E ele nos ensina muito sobre isso. Então, quando ele fala da vara, muitas vezes, ele fala do confronto, mas ele fala do amor. Porque Jesus era, ao mesmo tempo, cordeiro e leão. Uau! Então, a vara não está obsoleta. Não, porque até fala exatamente na própria palavra de Deus que aquele que quer ter deleite no seu filho, ensine-o, corrija. Aquele que ama o seu filho, corrija-o. E quando ele fala no corrija, a palavra no hebraico, ele quer dizer exatamente a correção, o confronto. Então, com certeza não. Mas como o Anderson também trouxe, o discernimento é essencial para essa correção. O discernimento, a experiência e o olhar. Né? Eu acredito hoje, amigos que estão aqui presentes e os de casa também, que um dos grandes problemas que as famílias enfrentam hoje é por não conseguir ensinar no caminho. O ensino hoje é assim, vai lá e faz. Faz. E a criança ela não consegue fazer sozinha. Esse provérbio ele é tão interessante, tão sábio, que ele fala, ensina no caminho. Então, tudo que a gente quiser que o nosso filho aprenda, a gente vai precisar investir um tempo de pegar na mãozinha dele, de ir lá no quarto, ensinar como é que faz. As crianças, elas vão se tornar independentes, mas elas não nascem independentes. Então, se você tiver esse tempo ali, de pegar na mão, de sentar na mesa, de ensinar na mesa, de perguntar como é que foi aquela semana para ele, de olhar no olho. Muitas vezes você não vai precisar usar a outra vara do confronto. Porque aí você fala, eu já falei 1000 vezes, mas falar às vezes não é ensinar, né? Então, que fique um alerta, né, para todos nós aqui em relação a essa questão. E essa é uma crítica construtiva. Porque depois as crianças não aceitam, né, essa correção e essa crítica, não é dessa forma. Então, assim, eu vou para um break e na volta eu quero ouvir a Rebeca Angel, que é uma cantora da Toda Music. Ela que gosta de vigília, ela é do fogo, gente. É do reteté, é das minhas. E aí nós vamos ouvir ela aqui presentear a gente com essa voz maravilhosa e com tudo aquilo que Deus depositou também na vida dela. Não sai daí. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri. Primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular.
vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio deste vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. E sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que a terra e o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que ordena e o seu milagre acontece? Eu quero ouvir Jesus. Esse nome toda língua vai ter que confessar. Jesus. Céus e terras se prostram pra te adorar. O presente ele já enviou pra você aí na sua casa. É só você crer. Até o vento se cala pra ouvir sua voz. Posso clamar. Eu acredito que eu não vou. Você não vai naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. E sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu acredito que eu não vou. Você não vai naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. E se eu posso clamar, Mestre, vem nos ajudar.
Muito obrigada. Amém! Glória a Deus! Quando o Mestre está no nosso barco, pode vir a tempestade, pode vir crítica, né, Rebeca? Pode vir crítica, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, né? Você tem mãe de 2 filhos? Eu sou mãe de 2 filhos. A Luísa tem 9 e o Azaf tem 6. E como é que é nesse ambiente familiar para conciliar essa educação e não deixar que muitas vezes as adversidades do relacionamento prevaleçam? É bem difícil, né? Mas eu digo que ser mãe, ser cantora, ser filha, ser serva e ser uma pessoa que está vulnerável a poder receber críticas ou elogio é muito difícil. Porque eu canto já desde criança. Então, eu fazia Universidade Livre de Música, fiz 10 anos de violino, fiz coral. Então, eu já vim desde pequena na igreja, e na igreja você já é sempre cobrada, né? Então, eu já vim de uma família totalmente tradicionalista, do Belém. Nós éramos da Assembleia de Deus do Belém. Então, você sempre já nasce, já cresce, já com aquela carga de responsabilidade. Olha, não pode isso, não pode aquilo, né? Eu sei bem o que é isso. Então, tem isso, né? E aí você vai crescendo, vai amadurecendo, vai vendo que algumas coisas não são do jeito que falavam. Você leva em consideração aquilo que sua família te ensinou. Mas quando você chega num ambiente profissional, onde tem outros profissionais que sabem também cantar, e aí você se sente pequeno. Eu cantei ano passado no Troféu Gerando Salvação, e aí eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Sendo que tinha muitas pessoas que tinham mais bagagem do que eu. Só que eu fiz aquilo que o Senhor me ensinou. Eu tenho o dom de cantar, mas eu também não fui negligente em não estudar. E eu não deixei que as críticas me parassem, em nenhum momento. E foram muitas? Foram muitas. Isso é importante você falar, porque no ambiente musical, e eu acho bem bacana isso que você colocou, né? De você não acreditar só no seu dom, mas de você ter uma formação. É muito importante para o músico, para o cantor, ter uma formação escolar. Exatamente. Até porque eu penso que hoje, com todo o respeito às canções que estão se cantando hoje, eu sei que Deus está trazendo um novo tempo, mas você percebe nitidamente a pobreza musical contemporânea em relação ao que acontecia antes. E por quê? Porque você vê que hoje as pessoas têm pouca formação. Né? Tem pouca formação. Não são todas as cantoras que têm uma formação em violino, em flauta. E é importante o cantor buscar um instrumento para ele se instruir, não só o instrumento voz, mas outros instrumentos. Para você também tem a dinâmica, né, de você ter ouvido, você saber o que é uma partitura, você sabe ler, você sabe entender quando o pessoal semitonou, quando você está semitonando. Então, eu acho que isso agrega. E aí, quando você vai receber uma crítica, você vai saber lidar com ela, quando você também tem conhecimento. Sim. Porque eu acredito que quando você só acredita no dom e você não tem conhecimento nenhum, qualquer crítica que vai vir de qualquer pessoa, às vezes ela não sabe 1/3 de nada. Ela não sabe de nada também. E aí ela vai te dar uma crítica. Se você não sabe daquilo que você está fazendo ou convicção daquilo que você faz, você acaba acreditando e você acaba deixando de lado aquilo que você estava fazendo. E às vezes você estava fazendo certo. E às vezes era algo muito importante. Então, mas olha só que interessante, falando com a Patrícia, a gente estava falando quando... e justamente hoje as pessoas têm muita informação. Mas nem todas as informações que se tem hoje são informações verídicas, úteis e aplicáveis. Então, a gente vive na era da multidão. Então, todo mundo sabe um pouco de cada coisa, mas especialista mesmo, né, são poucos, né, nas áreas. E aí, a gente está falando que as crianças hoje têm muito conhecimento. Então, até para o pai contra-argumentar com ela, é difícil, né? Quando ela tem tanto conhecimento, tudo para ela é comparação. Fala um pouco sobre isso, doutora. É verdade. É muito difícil hoje quando o pai está ausente, principalmente. Então, no âmbito familiar, eu sempre digo assim, esteja próximo, porque a sua criança tem muita informação. A internet, muitas vezes, está ali, fácil, não é? Programas de TV. Então, é muito importante o pai, a mãe, estar próximo dessa criança, ver o que ela está vendo, ouvir o que ela está ouvindo. Não para argumentar,
mas para trazer dentro da realidade familiar o que ele quer, o que esses pais querem ensinar a essa criança. Então, voltando para a história de No Caminho, né, nós não podemos ensinar o caminho se não estivermos com eles no caminho. E o amor que uma família pode ali colocar na vida dessa criança é um amor empático, né, um amor que olha para ela como um ser único. A gente falou um pouquinho sobre comparações, né? E às vezes eles, você está dizendo isso porque meu amigo? Não, eu estou dizendo isso para você. E você pode comparar? É importante para mim. Pode comparar? Eu acho que assim, a comparação em si, essa palavra não é produtiva. Mas se a gente olhar para Jesus, ele falava profundamente com a gente através de parábolas. Sim. Ele nos fazia refletir sobre histórias. Então, muitas vezes, nós podemos e devemos utilizar de histórias para fazer os nossos filhos refletirem, né? É muito interessante isso, trazer para perto, ouvir com o coração o seu filho, né? E sim, ensiná-lo, trazer até a sua própria experiência. Eu me lembro quando mãe de criança, que eu fui também, né? Tinha uma Bíblia que se chamava Bíblia da Menina e Bíblia do Menino. Eu acho que ela existe ainda hoje. Sim. Agora eu vou ser avó logo e eu vou dar para minha filha ler com a minha neta ou neto. E nessa Bíblia, a gente contava a nossa experiência. Olha que interessante. Então, não era uma comparação de alguém que eu ouvi falar. Eu contava ali a história e contava da minha experiência emocional, o que eu vivi na minha infância. Então, olha como é interessante. O amor no meio da família é um amor que você distribui até a sua própria história, né? Você ouve com o coração e você também traz para perto. E aí aquieta todas as informações que estão lá fora. Uau, que bacana isso, que importante. Então, a gente ser pai hoje, ser mãe, ser esposa, ser marido, é algo que Deus nos confiou para que a gente fortaleça os nossos filhos, para que eles possam viver nesse mundo crítico, né? O mundo, ele é crítico por si só hoje, né? Hoje, a exposição à internet, ela fomenta os haters. Quem nunca já foi alvo de hater? Quem canta é direto, não é, Rebeca? Direto. As pessoas vão lá e comentam, né? Comenta. Ai, nossa, mas não gostei. Não gostei da música, não gostei do timbre. Ai, não, grita demais. Ah, não. Ai, você tá cantando devagar demais. Então, é assim. E olha só, é questão de gosto, eu acho. Não, tem de tudo, né? Os Sambalates e os Horrível. Tobias, os Sambalates e Tobias estão em todos os ambientes. Todos os ambientes. Nos ambientes cibernéticos também, né? É uma questão da alma também, não é? Sim. Eu acho que a pessoa que é extremamente crítica, ela está muito adoecida. Ela não consegue ver o belo, o filtro de visão dela está naquilo. Exatamente, falta na filtro. Imperfeição, né? Por que você acha que a pessoa Por que você acha que a pessoa se torna muito crítica quando ela é adulto? Será que quando ela era criança ela foi muito criticada? Pode ser, mas tem a ver com como as crenças e valores dela foi construído ao longo da sua história. Então tudo aconteceu na infância. Tem alguma chave lá, tem algum mistério lá. Pode ter acontecido a partir da infância, mas pode também ter acontecido a partir de uma crise, de um problema conjugal, de um trauma, de uma doença como a depressão. Então, de uma frustração também. Muito grande. Então, são várias vertentes, né? Aí precisaria olhar o indivíduo como um todo. Tem cura para aquela pessoa que não consegue ver o mundo de uma forma melhor? E nem as pessoas, nem o que as pessoas têm de bom? Tem cura? Aí eu entro na minha especialidade, né? A terapia cognitiva, ela consiste exatamente nisso. Te dar uma ótica, uma visão nova daquela realidade, através de evidências. Então, eu gosto de citar a própria palavra, nós todos somos cristãos, né? Pensar, né? Em Filipenses, quando diz tudo que é verdade, tudo que é de boa fama, tudo que é a virtude, pense nisso. Então, na terapia cognitiva, eu encontrei a palavra nela, porque a gente tem instrumentos para ajudar esse indivíduo a olhar com um olhar mais verdadeiro sobre as situações. Quando o indivíduo está depressivo, ele distorce o seu real para o negativo. Ele faz uma distorção cognitiva desse real para o negativo. Quando a gente vai tratar a depressão, especificamente, a gente vai tratar essa distorção.
Isso está relacionado às suas crenças, aos seus valores, e a gente vai, então, trabalhar com elas para que ele consiga ver o mundo de maneira mais colorida, mais verdadeira, mais bonita, mais bela. Não que não há infortúnios, todos nós temos, né? Mas como nós enxergamos é que vai fazer a diferença. Ok. Bom, muito obrigada, doutora Patrícia, doutor Anderson Flávio e doutor Wilson, pela participação de vocês. Como é que as pessoas fazem? Nós precisamos encerrar, olha só, a gente nem começou a conversar. Vocês vão ter que voltar de novo aqui. Como é que as pessoas fazem para acessar esse livro? Dia 28 de outubro agora, aqui no centro de Barueri, no espaço da comunidade Past Church, nós vamos lançar o nosso livro lá às 6h30 da tarde. Vai ser uma tarde de autógrafos lá, vai ser bem legal. Então você pode adquirir. E também pela Amazon, a gente vai disponibilizar depois um link pela Amazon que as pessoas podem adquirir. Esse é o volume 2, a gente fala sobre o poder das crenças. Pode mostrar para a galerinha ver, né? Tá muito lindo o livro. A gente fala sobre o poder das crenças, sobre espiritualidade e música. Acho que é um assunto que tem a ver com vocês aí, né? A conexão que existe entre música e espiritualidade. A gente traz um capítulo em que a gente questiona: ansiedade é pecado? Porque durante muito tempo os crentes demonizaram a ansiedade, depressão. Então a gente debate isso no livro. O Wilson escreve um capítulo brilhante sobre a espiritualidade e a juventude. O Wilson é uma pessoa que trabalha, ele está muito conectado com os jovens, então ele escreveu sobre isso, né? Como que a espiritualidade funciona na vida dos jovens. A Patrícia escreveu sobre como a espiritualidade pode ser aplicada em família, né? O meu capítulo é sobre a necessidade intrínseca do ser humano de buscar transcendência. Então o livro está bem interessante e eu tenho certeza que quem adquirir vai ter uma bela reflexão, ação na mão. E as suas mídias sociais, doutor Anderson? Anderson Flávio Psi, @Anderson Flávio Psi, tem muito conteúdo lá interessante, então me segue lá, tá bom? E a gente vai se mantendo conectado. Uau! Como a gente faz para acessar a Bruna Martins, para ter mais da sua história? Você que trouxe um louvor tão bonito, que é lançamento, né, Bruna? Isso, lançamento esse. Eu estou nas redes sociais, ali você pode me encontrar como Bruna Martins Oficial, tá? É bem facinho, tanto no Instagram, YouTube, Facebook, todas as minhas redes sociais. É Bruna Martins Oficial. Eu tenho o maior prazer de ter você lá comigo. Que maravilhoso. E Rebeca, como é que faz para te chamar para vigília? É fácil. Tá fácil. Só ir lá no meu @rebecaangel.ufc e tem meus covers, tá tudo lá no YouTube, Rebeca Angel. Você que não sabe escrever Angel, você escreve Angela e tira o A no final. Pronto, vai me achar no Spotify, no Deezer, no Music, você vai achar em todas as plataformas. Clicou Todá? Todá, eu tô lá. Tá na Todá também. E na minha bio tem a minha assessoria e você consegue me chamar, é bem facinho. Bom, que legal. Gente, eu também quero divulgar aqui o nosso livro, A Sementinha Feliz. Nós estamos disponibilizando um link no nosso Instagram para que você possa adquirir esse material para você ter aí com a sua família e ensinar o seu filho no caminho. Olha que legal. E também nós temos um musical A Sementinha Feliz que vai acontecer agora, dia 28/10, no Teatro do Museu da Bíblia. Exatamente, essa peça está voltando, o musical está voltando aqui para Barueri, depois nós iremos dia 14 de novembro para Itapevi e Carapicuíba também. Então, você adquira o seu ingresso. Se você quiser adotar uma criança ou mais crianças, você pode comprar o livro, né? E a criança ganha um ingresso para estar indo prestigiar o musical A Sementinha Feliz. Não deixa de participar, vai ser uma chave que vai virar na vida dessa criança, porque Deus, Jesus, Ele é o grande semeador. E quando Ele deposita uma semente, essa semente ela floresce. Caindo num solo bom, que é o coração de uma criança, essa semente vai florescer. Amém? O Family Show vai ficando por aqui. Nós vamos voltar na próxima quinta-feira, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Muito obrigada por todos vocês, nossos convidados. Voltem outras vezes. Tem portas abertas aqui. Precisamos confabular mais sobre esses assuntos, doutor Anderson. Eu tive uma visão aqui, enquanto você estava falando, de um grande debate, como se fosse uma mesa, um painel de debate com pessoas, com convidados, onde a gente vai trazer esses assuntos. E eu creio nisso, que vai acontecer.
Amém? Um beijo no coração de vocês. Family Show vai ficando por aqui. Tchau, tchau.